Começa mais um 16mm e hoje é dia de falarmos do que, Vitor? Shazam! Mas a gente fala melhor depois da vinheta. Antes de falarmos sobre o filme, é bom a gente avisar que a gente tem uma surpresa pra vocês, um novo conteúdo do 16mm, que agora não vai ser mais em vídeo, mas sim em áudio. Sim, vamos lançar nosso podcast semanal de notícias, né? A gente vai fazer um compilado das principais notícias da semana relacionadas ao cinema. Então, toda segunda-feira, no seu agregador de podcast favorito, incluindo o Spotify, vai ter lá um episódio quentinho do 16 minutos, né? Que é o nosso nome. Mas isso não vai mudar em nada o canal. O canal vai Exatamente. continuar da mesma forma, lançando 3 vídeos por semana, como a gente tá fazendo. Como vocês já devem saber, Shazam conta a história de um menino chamado Billy Batson, que do dia pra noite ele ganha poderes e ele consegue se transformar em um super-herói que é muito parecido com o Super-Homem, né? Exato. Apenas gritando a palavra Shazam, ou melhor, Shazam! O Shazam nada mais é do que uma mistura de grandes heróis gregos, né? Então ele tem a força do Hércules, a velocidade do Mercúrio, então por isso que ele é extremamente poderoso e tem essa comparação com o Superman. Em contraponto, ele é um adulto com uma criança dentro, então ele tem essa inocência que é com que o filme trabalha mais, né? É inegável o que esse filme é parecido com o Quero Ser Grande, né? Basicamente a mesma ideia. É uma criança no corpo de um adulto agindo de certa forma como uma criança. Aqui é um pouco diferente porque ele é um pouco mais velho do que era o menino no Quero Ser Grande. E que, aliás, tem uma rápida referência ao Quero Ser Grande no filme, assim, que assim, é muito en passant, podemos dizer, que... Na verdade tem várias referências nesse filme. As mais claras, óbvio, aos outros membros da Liga da Justiça, principalmente ao Batman e o Super-Homem. Mas eu acho que o que Shazam ganha mesmo aqui é no seu tom cômico, né? Exatamente. Ele é dirigido pelo David F. Sandberg, que é o cara que fez Annabelle 2, que fez também Quando as Luzes se Apagam. É um cara que mostrou muito potencial no terror, mas ele pegou alguns roteiros que não eram tão bons assim, mas mesmo assim você assistiu o filme e você falava, o roteiro não é bom, mas esse cara é um bom diretor. E aqui ele mostra uma extrema qualidade pra comédia, que é completamente diferente dos filmes que ele fez. Ele tem um timing de comédia que é muito bom, que às vezes são piadas que a gente já viu em milhares de outros filmes, só que a gente cai na pegadinha dele e a gente ri de qualquer jeito. Mas eu ainda acho que ele caiu de novo num roteiro não tão bom assim, em meio que entre aspas. É porque é um filme que ele abraça muito a infantilidade, acredito eu, por ser esse universo mais infantil, então ele tem muito pontos positivos. Eu achei, ok, isso... Eu senti que não era para um público mais maduro. Eu vou discordar um pouco de você. Eu entendo que você tá falando, mas pra mim, Shazam, eu saí do cinema com aquela sensação de esse filme tem muitos defeitos, mas eu simplesmente não ligo pra eles. Sim, eu acabei saindo assim também. É um filme que muito leve, que te deixa pra cima. Mas pra mim, os defeitos, eles meio que desaparecem um pouco dentro desse humor. Muitas vezes eu sentia aquele incômodozinho, só que logo em seguida vinha uma piada muito boa e eu falava, tá bom. Esqueci daquilo que passou. Sim, é claro, tem muita exposição, tem muitos diálogos com muitas frases de efeito, tem alguns defeitos e tem alguns até clichês do gênero de super-herói num todo, mas eu acho que por outro lado ele quebra um pouco algum dos clichês do gênero de super-herói. Por exemplo, o herói descobrindo seus poderes. Nesse filme eles fazem de uma forma muito diferente que os outros filmes geralmente ele começa a aprender a usar os poderes dele, enfrentando alguns vilões um pouco mais fracos aqui e ali, ele vai melhorando. Aqui não, aqui é como já aparece no trailer, ele com o irmão / amigo dele ali, e fazendo testes mesmo, e é tudo muito descontraído, tudo muito engraçado. Não, e que é legal pelo fato também, porque ele traz o conceito do grandes poderes, tem grandes responsabilidades, porque ele não tem responsabilidade nenhuma. E é legal isso, porque fica muito humano, porque se a gente fosse criança e a gente ganhasse os superpoderes do Shazam, a gente faria a mesma coisa, né? Ganharia fama, seria, tipo, se exibiria na rua, e assim, em relação ao ponto da minha crítica, não consegui embarcar 100% nessa pegada de, tipo, esquecer por causa do humor que veio. Eu infelizmente, acabei ficando. A gente se inverteu um pouco aqui, porque geralmente eu sou essa pessoa que é mais crítica, esse filme, eu entrei muito de cabeça nele e eu me perdi dentro desse humor todo que ele faz. Como eu disse, tem algumas escolhas que são muito questionáveis, mas eu simplesmente não conseguia ligar, não conseguia me desligar daquilo, porque eu acho que ele tem um objetivo muito claro, isso é sempre uma coisa que a gente tem que destacar no filme, por isso que cada filme tem que ser analisado de uma forma diferente. Esse filme ele tem um objetivo e ele consegue cumprir esse objetivo muito bem. Eu acho que é um grande acerto da DC, porque eu acho que eles finalmente conseguiram dar um tom leve pro personagem que precisava de um tom leve. Aqui acho que funcionou perfeitamente do mesmo modo que
Guardiões da Galáxia aceitava, era um ambiente que exigia o humor, e é como aqui também, por isso que eu acho que é um acerto muito bom. Um contraponto em relação a isso aqui, acabou me tirando um pouco também, foi na questão dos pontos dramáticos que ele coloca em relação à solidão, ou que ele coloca uma trilha ali de fundo que muda o clima, apesar de ter algumas piadas no meio, só que eu achei um exagero ali desnecessário, pra mim não funcionou muito bem ali. Eu entendo esse ponto, me incomodou um pouquinho, mas eu entendo que o filme precisava disso como apenas aquele pano de fundo e tal, mas eu entendo que ele é até um pouco superficial e um pouco rápido, é um pouco apressado. Sim. Mesmo a construção do vilão, que pra mim esse é o maior problema do filme de longe, eu acho o vilão extremamente genérico, e muito disso é porque eles não quiseram perder muito tempo explicando a motivação dele, e acabou ficando aquela motivação genérica de eu quero todo o poder e eu vou fazer o mal pelo mal. Ficou uma motivação muito simples, e aí, quer saber, vamos fazer um vilão que é mal por ser mal. Ele tem ali o objetivo dele, que eu acabei lembrando muito do Hades, do Hércules, em relação nesse quesito de que, eu vou ser o Todo-Poderoso, mas eu preciso destruir quem tem a chance de me destruir, né? Uhum. Então eu acabei lembrando muito disso, só que assim, é um vilão da Disney que também acaba sendo vilão, é um vilão. É que ele quer dar um background pra ele, ali uma motivação que é baseada num trauma que ele tem da infância, mas isso daí fica muito superficial. E o filme até que faz um contraponto, porque o Billy Batson também tem esse trauma da infância e como ele age diferente, então ele fica um pouco nessa dualidade, mas eu acho que o vilão ele não atrapalha todo o filme, porque o filme é muito mais sobre o Shazam do que sobre essa ameaça. Aliás, com o Mark Strong como vilão, eu acho que ele se dá bem, né? Eu senti ele meio fora do ambiente. Eu achei que ele encaixa muito bem, mas eu acho que ele funciona como vilão no filme. Eu acho que ele funciona por uma coisa que é um quesito básico de um vilão. O vilão, além dele ter que ter uma boa motivação, você tem que ter uma história dele por trás e tal, eu acho que uma das principais coisas de um vilão é ele ser uma ameaça pro protagonista. Exato. E nesse quesito ele funciona muito bem. Mas antes da nota, vamos passar um pouco pelas atuações. Para começar, o Zachary Levi como Shazam. ele, além de muito engraçado, esse cara tem muito carisma. É absurdo. Assim, a gente já viu milhares de entrevistas com ele, que todo mundo que entrevista ele elogia o cara demais, assim, num nível extraordinário. Mas o filme você percebe muito isso. Tanto que quando ele aparece como Shazam, o filme dá uma virada que é impressionante. E além dele, do Mark Strong, que a gente já falou, o resto do elenco eu acho que estão todos muito bem encaixados, né? Principalmente o elenco juvenil, ele mostra que é muito bem dirigido. Porque quando a gente tá falando de criança, muitas crianças, a boa atuação passa pela direção. E aqui você vê que claramente todas as crianças elas sabiam exatamente o que elas tinham que fazer em cena. Mas antes de falar da nota, Gui, melhor filme da DC, desse universo compartilhado da DC, né? Óbvio que tirando os filmes do Nolan e... Sim. Então, eu acho que ainda não. Acho que a Mulher Maravilha ainda tá com um pezinho na frente. Não sei se foi pelo fato da virada, então ela acabou chamando mais atenção do que o Shazam, e a gente tem ela mais como uma referência anterior, então nesse ponto eu acredito que não. Eu acredito que a Mulher Maravilha teve uma guinada maior, mas o Shazam tá para ali. Nota. Minha nota vai ser 7,5. Eu acho que, como eu disse, algumas coisas acabou me tirando do filme, só que ele entrega tudo o que ele promete em relação à diversão, ele passa uma lição para as crianças amadurecerem, mas continuarem com essa inocência de ser criança, então é isso. Eu vou dar uma nota 8,5, porque como eu disse, apesar dos defeitos, eu acho que ele é um filme com uma proposta muito certa e ele atinge o objetivo dele, que é ter essa proposta mais leve desde o começo. E pra mim é sim o melhor filme da DC por um quesito. Eu gosto muito de Mulher Maravilha, mas acho que Mulher Maravilha, principalmente no terceiro ato, ele se perde demais. Ele se transforma em outro filme, e um filme muito pior do que os dois atos anteriores. Aqui em Shazam não, aqui em Shazam ele consegue manter esse mesmo nível o filme inteiro, principalmente no humor, que funciona quase que o filme inteiro. Então é isso, se gostou do vídeo já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e fica ligado no nosso podcast. A gente vai avisar vocês no próximo vídeo de novo, mas já deixa aí anotado que segunda-feira que vem tem o primeiro podcast do 16mm e agora terá todas as semanas, Exato. né? Então siga a gente aqui nas redes sociais, porque é lá onde que a gente vai divulgar mais os links dos episódios, que acaba ficando mais fácil do que por aqui. Então siga a gente lá, @16mm no Instagram. É isso e corta.